Fala galera do segundo ano do Colégio Elite, eu sou o professor Kleber Soares. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no nosso capítulo 6, na página 159. Já convido-os a abrir os seus módulos no tema Contextualizando a Filosofia Moral. Nosso capítulo 6, nós vamos estar trabalhando com, primeiramente, a parte teórica, e na segunda parte com a parte prática, ok? Vamos lá? Então, abra seu módulo para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos aqui com o tema Contextualizando a Filosofia Moral, ok? A princípio, nós temos uma pergunta a se fazer. Você acha justo prejudicar um número pequeno de pessoas, mas ajudar a maioria? É verdade. A resposta a essa pergunta é o principal tema da nossa disciplina, que é trabalhar com a matéria sobre o utilitarismo. Pois bem, o campo da ética em si, ele vai ser aplicado de uma forma mais prática e de uma forma mais reflexiva, filosófica, no sentido de que a utilização dessa teoria do utilitarismo propõe uma análise possível no campo da ética sobre a questão da dor e do prazer. Observe que, além dessa situação, o ser humano ele será analisado a questão das consequências dos seus atos. E é bem verdade que os utilitaristas, para os utilitaristas, essa é a única forma possível de se falar sobre ética. Cada ação influencia na vida de outras pessoas. Por isso que deve se analisar a consequência das suas ações, porque isso vai ter influência, consequentemente, na vida de outras pessoas. E aí, os únicos guias que devem ser analisados dentro do contexto utilitarista é nada mais, nada menos do que a razão e também o cálculo. Não se questiona a utilidade da ética, mas como aplicá-la. E aí, na primeira parte, nessa contextualização aqui inicial, tem uma imagem aí embaixo que você pode analisar a função daquele guia do trem para poder abrir passagem, tanto para que o trem ele vá em direção àquelas duas pessoas chegando a óbito ou ao ônibus cheio de pessoas. Que tipo de escolha ele teria que fazer? Sacrificar duas pessoas em detrimento da felicidade da maioria? Esses são questionamentos que parece ser seco, né? Parece ser uma utilização fria e calculista, mas é aqui onde entra o estudo sobre a questão dos utilitaristas. Para discutir essa ideia, você vai perceber que tanto todos os filósofos que trabalharam com a questão da ética, como Aristóteles, Kant e Maquiavel, eles escreveram para o seu tempo, porque a ideia principal aqui não é saber o questionamento da utilidade da ética, mas como aplicá-la. E as crises existenciais, as crises reais, de fato, né, do nosso dia a dia, elas são sanadas em parte pelo estudo do utilitarismo. E quem vai aprofundar essa realidade, né, nossa, são dois filósofos que já convido-vos a conhecê-los, que é dentro do campo do utilitarismo, o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham. Esses dois filósofos, eles vão dar início a esse estudo do utilitarismo no mundo, e a ideia do campo da ética principiológica é essa que está na representação da nossa tela, que é a ideia de maximização da felicidade. O utilitarismo ele representa a maximização da felicidade para a maioria das pessoas e a minimização dos danos relegados a uma minoria. Então, a ideia contextual desses dois filósofos é trabalhar com essa vertente. É claro que os dois princípios aí analisados é a dor e o prazer, ok? Como cada um desses autores pensava a natureza humana. E a partir de agora, de forma teórica, nós vamos conhecer como funciona a teoria de John Stuart Mill e Jeremy Bentham quanto à questão da natureza humana. Vamos lá?
A base do utilitarismo, o princípio de utilidade. Natureza humana, segundo Jeremy Bentham, ou Beta. Veja que a ideia de natureza humana está focado na determinação quanto à dor e ao prazer. Princípios de utilidades é analisado no seguinte sentido: todos gostamos do prazer e não gostamos da dor. Para Jeremy Bentham, a ideia dessa análise utilitarista de aplicação no campo da ética, ela gira em torno ou baseado em uma forma calculista, uma ideia bem matemática, um somatório. Diante disso, seria analisado se o que poderia proporcionar mais dor seria injusto, o que poderia proporcionar mais prazer seria justo, sempre de uma forma mais calculista. Olhe que em um dos livros de Jeremy Bentham, ele vai explicar, baseado nessa frase que está aí no módulo. O princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse está em jogo, como sendo a justa e adequada finalidade da ação humana, e até a única finalidade justa, adequada e universalmente desejável da ação humana, digo, em qualquer situação ou estado de vida, sobretudo na condição de um funcionário ou grupo de funcionários que exerce os poderes de governo. Essa análise do campo do princípio de utilidade, ela é vista por Bentham exatamente como a ideia de que não propõe sua tese apenas ao indivíduo, mas também à sociedade. Veja que a questão política organizacional, envolvendo fatores como a questão de dor e de prazer, é analisada como uma questão matemática. E, por analisar nessa questão exata, calculista, é considerado alguns fatores. Quais fatores? A quantidade de prazer gerado ou a quantidade de dor, né, existente, os atos consequentes e também os respectivos efeitos, tudo isso pautado na condição da ação humana. Seria analisado, sim, dentro desse contexto, se a ação ela seria praticada de forma justa ou injusta. O ideal aqui é você perceber que para Jeremy Bentham, a análise de justiça e de justiça e de injustiça seria analisado como um somatório matemático de fatores. O que produziu mais felicidade? Justiça. O que não produziu ou o que produziu mais dor? Injustiça. Essa ideia ela foi analisada de uma forma crítica, porque baseada nas críticas às éticas anteriores, ela repete os ditames morais, sem avaliar, de fato, o caráter de justiça. O que está por detrás dessas ações? O que realmente as finalidades das ações pode proporcionar para a sociedade? Isso foi bem criticado também por um autor chamado John Stuart Mill. Então, na análise agora teórica do utilitarismo visto por John Stuart Mill, ele faz uma análise relacionada à natureza humana. Ele faz uma análise exatamente sobre as ações dessas condutas humanas. Levando como princípio a mesma análise do prazer e dor, ele também analisa o que é que pode proporcionar mais prazer para um grupo maior de pessoas e dor para um grupo pequeno de pessoas. Só que Stuart Mill ele faz uma adaptação à teoria de Bentham, uma adaptação que gera, consequentemente, uma crítica. Então, ele diz, um utilitarismo baseado nos dois princípios do prazer e da dor e também busca maximizar o primeiro, prazer, e minimizar o segundo, dor. Segue o mesmo princípio. Convém analisar, portanto, a forma moralmente mais ampla. É aqui onde tem a ideia de análise de John Stuart Mill. Ele tem uma frase que diz assim: para dar uma clara ideia do padrão moral estabelecido pela teoria, é preciso dizer muito mais. Trata-se de saber, em particular, o que está incluído nas ideias de dor e prazer, e em que medida esse debate é uma questão aberta. Ou seja, não é apenas uma expressão matemática e calculista, né? De proporcionar mais felicidade, ser justo, de proporcionar dor, ser injusto, ou atingir o maior número de pessoas ou o menor número de pessoas. Não.
vai muito mais além da ideia de dor e prazer. É exatamente o foco de analisar uma questão mais no âmbito aberto de uma discussão. Bom, veja que o nosso filósofo, que ele vai destacar a ideia da racionalidade humana, que ela vai avançando e os prazeres elevando-se e direcionando-se, sendo então impossível fundar uma estrutura moral em um princípio exclusivamente matemático. Aqui está a crítica calculista ou a ideia calculista que tinha de Jeremy Bentham. O indivíduo não é mais pensado como fechado, mas sempre em associação. Veja que essa ideia ela vai muito mais além da questão moral de códigos e regras estabelecidas matematicamente. Olha a frase que ele diz: o que é justo ou injusto só é passível de determinação quando se verifica que o maior número de pessoas considera um ato como justo ou desejável. Justo ou desejável. Aí vai muito mais além da explicação do que seria justo ou injusto, tá? Existe algo que a sociedade pode considerar, mediante as determinações das ações humanas, como justo ou desejável. O que estiver fora desse limite não seria analisado, ok? Aí, finalizando a parte teórica, agora nós partimos para a segunda parte, que é a parte prática. E quais são as análises da parte prática? O primeiro tema é a ideia da bioética. Existem inúmeros temas que pode falar dentro do contexto da bioética. Dentre eles, clonagem, alimentos transgênicos, né? E diversos outros assuntos genéricos. Existem diversos outros assuntos que envolvem o campo da bioética. E o que é a bioética em si? Nada mais é do que a junção de duas palavras, bio, que é vida, analisada dentro do contexto ético comportamental. Seria uma reflexão sobre essas atitudes práticas, éticas, dentro do campo da vida, e da vida como um todo aí, tá? Está ligado à discussão acerca do impacto que as ações humanas têm sobre a natureza. Então, a bioética analisa o significado da vida, as consequências da criação em laboratório, a alteração das estruturas orgânicas e não só isso, porque isso é um resumo. A bioética ela vai muito mais abrangente do que simplesmente o que eu coloquei como esses fatores. No entanto, de uma forma prática, analisando tanto a teoria utilitarista como essa questão prática na aplicação do campo da bioética, nós vamos analisar a questão da clonagem. O que significa clonagem? Seria exatamente organismos geneticamente idênticos. A ideia de produzir organismos geneticamente idênticos trazia um contexto de análises para a nossa sociedade, uma ação praticada que poderia trazer a maximização da felicidade para um maior número de pessoas. Então, qual era a ideia, por exemplo? Permitido pelo campo científico, pela Organização Mundial de Saúde e diversos outros órgãos que compõem a questão da saúde humana, perceberam que clonar os animais estaria por detrás não só dos animais, mas além de clonar os animais, clonar também os vegetais. Pelo menos esses dois princípios estariam aptos a dar prosseguimento na ciência, porque a justificativa era que clonando os animais e clonando os vegetais diminuiria a questão da fome. Esses animais em si teriam uma melhora no seu condicionamento de vida até. Isso era o que estava por detrás de clonar os animais e também os vegetais, trazendo um condicionamento melhor para a nossa humanidade. Viram que foi bom, deu certo. Tiveram algumas implicações no começo, mas quando a ciência começou a avançar, a questão da clonagem de animais e vegetais continuou sendo permitida. Viram a estrutura para se fazer a clonagem aplicável e aí passaram também a pensar na questão da clonagem humana. E aí, se para criar os animais e criar os vegetais tinha uma justificativa por trás, que era a diminuição da fome e a melhoria na condição de vida dos animais, o que era que está por detrás da criação dos seres humanos como clonagem? Clonar os seres humanos, o que é que está por detrás disso? Então, a justificativa mais plausível era exatamente
a ideia de que era apenas pelo ímpeto da descoberta. Não teria ainda alguém disponível para poder ser clonado e passar a ser analisado como um estudo. Então, analisem que essa ideia da clonagem humana, ela não traz apenas implicações científicas, mas envolve também um contexto religioso. E eu lembro que teve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a ideia da clonagem humana, das células-tronco e diversos outros temas polêmicos. E eu lembro que essa ideia realmente foi colocada como taxativa, a impossibilidade de se clonar o humano apenas para ímpeto de descoberta. Então, isso estava fora de cogitação. Eu não tenho dúvida que algum país subdesenvolvido aí, ou perdão, desenvolvido, ele tem uma alta tecnologia, já tem um cenário todo montado para poder contribuir com essa formação da clonagem humana. Porém, mundialmente falando, isso não seria justificável no momento. E aí, a ideia era a seguinte: tudo o que o ser humano pode fazer, tudo o que o ser humano pode fazer deve, de fato, ser feito? Esse é um questionamento exatamente que eu vou deixar para vocês discutirem. Não só a questão da clonagem, mas também que traz outras e outras implicações, mas também envolvendo o campo da bioética, nós vamos encontrar a manipulação genética. E por manipulação genética, vocês conhecem que existe um tema muito importante no campo da ciência, que é a questão dos alimentos transgênicos, representado por esse triângulo aí, né, com a letra T no meio, representando os transgênicos. E nós sabemos que os alimentos industrializados, muitos deles têm a presença dessa genética, né? E o que seria os alimentos transgênicos? Transgênico nada mais é do que organismos geneticamente modificáveis ou modificados. Então, isso seria aplicado tanto nas frutas, legumes, né? E outros alimentos industrializados, que estão muitos deles na nossa mesa. Só que as implicações eram, o que está por detrás exatamente da aplicação ou da manipulação genética? Primeiro ponto, a resistência às pragas. Interessante. Outro ponto, maior durabilidade. Também tinha diminuir a utilidade de agrotóxicos. Mais ainda, aumentar a capacidade de produção. Diversos outros fatores estariam diante da justificativa para a manipulação genética. Produção permitida mundialmente, para que também pudesse até sanar alguns tipos de problemas sociais existentes em alguns países, como a questão da própria fome. Então, essas implicações poderiam até entrar outros temas polêmicos, por exemplo, a eugenia, a separação da genética boa da ruim, né? Procedimentos eugênicos, a escolha da melhor raça, né? A escolha da melhor estrutura, selecionar os melhores. Isso cai também algumas implicações no campo da ética e vale a pena se discutir. Então, de uma maneira geral, o estudo sobre o utilitarismo, ele vai apresentar, diante dessas duas áreas da bioética que nós falamos aqui, a clonagem e a genética, são dois campos aonde poderia ser aplicado na nossa sociedade como algo que seria justo ou desejável, trazendo as implicações baseadas na condição ou na ação humana. Nessas ações, as consequências dessas ações poderiam trazer exatamente maior felicidade para o maior grupo de pessoas, ou poderia implicar dor, sofrimento para um pequeno grupo. No campo do utilitarismo, seria viável trazer a maior felicidade para o maior número de pessoas e que houvesse um pequeno grupo aí que, infelizmente, não pudesse ser atingido, né? Ou adquirir total prazer, que, infelizmente, passaria ao exercício do sofrimento. Isso poderia existir. Então, essa é a ideia do campo da ética, no campo envolvendo o utilitarismo. Para a gente finalizar, tem aqui uma dica de filme, que vai apresentar aí o tema A Ilha. E nesse filme A Ilha, na sua página 162, ele traz uma nota sobre a questão de ética e cinema. É bem verdade que todo cientista, quando eles querem que a sociedade saiba de alguma coisa futura, eles jogam isso nos filmes.
E os filmes de ordem científica, A Ilha, vai trazer exatamente algo sobre a questão da clonagem humana. Qual era a ideia principal? Criar uma ilha e nessas ilhas fossem colocadas os clones. Então, eles iam ter a vivência normal nessas ilhas e quando realmente quem estava precisando de uma análise, podia ser relacionada até doenças no próprio corpo, né? E quisesse acionar, né, quem controlasse a ilha, se tivesse o seu clone lá, ele acionaria, né, o responsável para que pudesse matar o clone e pudesse trazê-lo para poder suprir a minha necessidade. Essa seria a ideia, a princípio, da ilha. Ter uma ilha cheia de clones e poder resolver o problema da humanidade. Não só minha, mas também da humanidade. Se eu tivesse uma pessoa também da minha família que estivesse passando por algum problema, eu poderia pegar também, aí pela questão genética, e trabalhar com a questão da célula-tronco, cruzar as informações, ver se é compatível e poder ceder também esses clones depois de morto para poder suprir ou trazer felicidades para esse grupo de pessoas. Isso está no campo da ciência. Então, a ciência, ela traz essa proposta e o filme A Ilha é uma super dica para você assistir e tirar seus posicionamentos aí, suas interpretações. Então, a ideia é, isso é totalmente errado? Ou você questionaria a favor desse tipo de atitude? Então, fica aí aberto o campo da discussão do utilitarismo. Assista um filme A Ilha e tire suas próprias conclusões, tá bom? Se você é um utilitarista ou um cara que trabalha na ideia da ética clássica. Se você observar esses dois contextos, são diferentes, porque um vai dizer que sim, que seria interessante manter. Outro vai dizer que isso não seria possível e viável. Então, é um campo polêmico de discussão, tá bom? Por fim, tem aí a ilusão de liberdade, que foi criada por Jeremy Bentham, a ideia do panóptico. E todos vocês conhecem que o panóptico é uma prisão, onde no centro da prisão tem um vigia, um vigilante. E ele vai exatamente com um ângulo de 360 graus vigiar as celas desses presos de forma individual, analisar os seus comportamentos. Essa teoria ela foi adaptada por Michel Foucault em seus livros, por exemplo, Vigiar e Punir. Ele escreveu algo sobre isso, exatamente que o comportamento das pessoas elas poderiam ser modificado exatamente por essa questão de vigilância. Essa ideia poderia ser aplicada em escolas, presídios, hospitais, manicômios, entre outras situações, aonde a ideia ou a falsa ou a ilusão de liberdade seria aplicado como forma de modificação do comportamento das pessoas em sociedade. Então, fica aí a dica. Essa é a ideia geral e central do utilitarismo. Se surgir alguma dúvida sobre o tema, pode mandar lá nas redes sociais que nós vamos tirá-la com o maior prazer, ok? Então, vamos aos nossos exercícios. Primeira questão, exercício conceitual. Na sua página 162, questão número 2, diz o seguinte. Tendo sido uma influência da escola, tendo sido uma influente escola filosófica acerca do pensamento ético, o utilitarismo apresenta-se inicialmente como uma busca de maximização do prazer. Contudo, não se deve confundi-lo com o hedonismo, pois o primeiro, utilitarismo, significa o quê? Dá uma pausa aí e marca a tua questão correta. Muito bem, letra A. O utilitarismo avalia as consequências das ações pessoais e coletivas, tendo uma preocupação real com a quantidade de pessoas que são afetadas. Esse é o conceito de utilitarismo. Por fim, uma última questão aí em sala de aula, questão número 5, né? Meu tempo está esgotando, mas fica aí, eu vou ler apenas o enunciado, para que eu não ultrapasse o tempo. Diz assim, o distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são, dá um like aí, ó, marca aí a tua alternativa correta. Vai lá. Certa resposta, porque as normas morais são parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Meus queridos, é isso aí. Desejo a vocês um forte abraço. A palavra de hoje é, olha só, aqui ó,
Renovação. Minha xícara tá cheia de ideias aqui, ó. Renovação. Então, um forte abraço, que neste dia seja de renovação para vocês, até na forma de aprendizagem, ok? Um forte abraço, Deus abençoe.